Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo e hoje com palpites aí da Série A do Brasileirão, 6 jogos na telinha para vocês e um jogo aí para Copa do Mundo Feminina, né? Que tem apenas uma partida no dia 6 de agosto, que é o domingão. Vai ter uma partida às 22 horas Holanda e África do Sul, a gente já passou aqui no canal para vocês. Então a gente só vai ter análise de uma partida aqui da Copa Feminina, beleza? Não esqueça de deixar o seu like aqui no canal e inscrever também, porque é muito importante a sua presença aqui nos vídeos, beleza? E simbora, solta a abertura que hoje tem muita coisa para nós trabalharmos. Então começando aqui pessoal, Suécia e Estados Unidos, primeiro jogo para analisarmos, um jogo importante pela Copa do Mundo Feminina, onde nós teremos aí os Estados Unidos em ação, que era a principal seleção candidata ao título antes da competição começar, e agora enfrenta a Suécia, que é uma equipe que fez uma primeira fase muito boa, vencendo 3 partidas, e a Suécia que tem um histórico muito interessante como seleção feminina, né? Sua base é toda formada por jogadoras que atuam em grandes times da Europa, Espanha, Inglaterra, então assim, pode muito bem tirar os Estados Unidos, que fizeram uma primeira fase bem sonolenta. Golearam a fraquíssima seleção do Vietnã, empataram em 1-1 com a Holanda, saindo atrás do marcador, e também empataram em 0-0 com a seleção portuguesa, que é muito fraca em termos de Estados Unidos, de Suécia, né? E passou apuros, ainda quase foi eliminada no fim do jogo. Então, assim, chega com muita desconfiança para as oitavas de final da Copa do Mundo, muito por conta mesmo que os Estados Unidos hoje tem uma seleção quase toda montada por jogadores que atuam no próprio país. E isso tende a enfraquecer um pouco, porque a Europa está crescendo muito com a Champions League feminina, né? E isso tem feito as seleções europeias fortalecerem e a seleção estadunidense cair recentemente aí nas suas exibições. As cotações abriram em torno de 1,61 para os Estados Unidos, agora está 2,28, e na minha visão agora tá justo, tá? Antes eu achava que tava valor para a Suécia, mas como eu gravo vídeo sempre no sábado para o domingo, não podia ter trazido para vocês essa aposta. E eu gosto de uma aposta muito bacana aqui para esse jogo, é uma aposta um pouco arriscada, que é no mercado de cartões, para nós não termos cartões no primeiro tempo, ou seja, 0 cartões na primeira etapa, pagando 1,90. Quem arbitra o jogo, né, será a Frappart, uma árbitra francesa. Ela apitou 2 jogos aqui na Copa do Mundo, Canadá e Austrália, Suíça e Noruega. Ela não deu cartões nesses jogos, e nos 3 jogos que a Suécia fez na primeira fase da Copa do Mundo Feminina, somente em um teve cartão na primeira etapa, tá? E nos recentes jogos da Suécia com os Estados Unidos, nenhum teve cartão no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que além de tudo isso, a gente está tendo um futebol muito cuidadoso nesses jogos, né? Então as equipes estão se estudando muito na primeira etapa, estão tendo uma média baixíssima de cartões. Então, na minha visão aqui, eu gosto dessa aposta, é um pouco arriscada, mas eu prefiro ir nessa aposta do que, por exemplo, em Suécia ou empate, que eu não confio tanto. Então vamos para não ter cartões no primeiro tempo aqui na partida entre Estados Unidos e Suécia. No próximo jogo nós teremos Vasco da Gama e Grêmio, um jogo que basicamente está muito complicada a situação do Vasco, né? Tem 9 pontos em 16 jogos, venceu apenas 2 partidas, e do outro lado o Grêmio está em 4º lugar com 30 pontos. Ambas as equipes não têm jogos pela Sul-Americana e Libertadores, então devem ir com times titulares aqui, né, para essa partida. E o que eu gosto aqui na minha visão é trabalhar no mercado de escanteios do Vasco, tá? Por quê? Eu vi muita gente indo de DNB Grêmio e tudo mais, só que, cara, o jogo é no São Januário, o Vasco, por mais que seja um time que tá caindo de novo, é um time que tem uma tradição, uma camisa, então é difícil bancar um DNB do Grêmio na casa do Vasco, né? Eu acho que é um pouco exagerado aqui, acho que tá justo, na verdade, né, a linha. Então aqui, pra mim, o que eu mais gosto é ir pro mercado de escanteios, que tá com uma linha baixa, tá over 4,5 cantos, né, mais de 4,5 escanteios pro Vasco. A gente já ganha se o Vasco fizer 5 escanteios. O Vasco, num histórico recente, tem feito muitos escanteios em casa. Tudo bem que quando tá perdendo ele faz mais escanteios, só que aqui é um jogo que eu também não acho que o Vasco vai conseguir sair ganhando desde o começo. E o empate aqui não importa pro Vasco. Se o Vasco empatar aqui, ele vai a 10 pontos. Então, assim, ficar longe da zona do rebaixamento da mesma maneira. Ainda mais com esses times todos jogando também. Tudo bem que o Vasco tem um jogo a menos, é verdade. Só que eu gosto desse mercado de 4,5 escanteios do Vasco, porque é um mercado que realmente dá um conforto aqui de pensar que
mesmo que o Vasco saia na frente, ainda assim é uma linha baixa, né? Então aqui eu gosto bastante, vou no mercado de mais de 4,5 cantos para o Vasco. A gente tem um time que dificilmente sai na frente, uma linha de cantos baixa, e que se sair na frente o Vasco, acho que não vai sair logo no começo do jogo. Então esse é aquele jogo do Vasco atacando, do Grêmio atacando, um jogo do Vasco tendo mais urgência para atacar. Então tudo isso deixa nós aí bem posicionados nesse mercado de mais de 4 cantos, pagando 1,61 neste momento na Bet365. E aqui no próximo jogo da lista nós teremos São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo chega com uma divisão das atenções entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, mas eu acho que São Paulo tende a entrar com o time titular aqui. O Galo, por sua vez, ele tem a possibilidade de ir com o time titular porque ele tem 2 jogos em São Paulo na mesma semana. Pega o São Paulo do Morumbi e depois pega o Palmeiras no Allianz pela Libertadores, mas eu acho que o Galo vai poupar bastante. Eu tava ouvindo falar que o Everson não ia jogar e tudo mais, então assim, chances do Galo ter o time poupado aqui. Se desse DNB pra mim aqui, eu pegava, só que as linhas caíram muito. Abriu o DNB pro São Paulo, só que caiu. Tá, então agora tá menos 0,25 pro São Paulo. O São Paulo tem chance de poupar, até porque no Brasileirão dificilmente conseguirá ser campeão. Então, pro São Paulo vale muito mais prestar atenção na Sul-Americana e na Copa do Brasil do que provavelmente tentar alcançar o Botafogo, que tá com 20 pontos quase na frente. Tudo bem que tem o ponto de buscar o G6 aqui também, que é muito importante. Só que na minha visão, o DNB do São Paulo até ficou um pouco arriscado justamente por isso. Porque o São Paulo recebe o São Lourenço, precisa vencer porque perdeu por 1-0 na Argentina. Então, não sei, cara. É um jogo que eu não faço nada aqui, tô bem ressabiado aqui. O Galo também não é peso morto, não. Tá numa má fase, é verdade, só que tendo uma possibilidade do São Paulo reserva ou misto aqui, acho que mais chance de misto, e um Galo que, por mais que seja misto, ainda assim tem um nível técnico razoável. Eu acho que até o DNB aqui fica um pouco arriscado, mas o DNB até eu faria. Agora, menos 0,25 eu não faço de maneira alguma. Também não me posiciono a favor do Galo, porque acho que não dá para apostar no time do Galo no atual momento, mesmo titular. Então, com isso tudo, eu estou fora desse jogo. E aí, no próximo jogo, nós teremos Cruzeiro e Botafogo. Uma linha para o Botafogo que eu não entendi até o momento. Odds 3 para o Botafogo, odds 2,37 para o Cruzeiro. Acho que é um exagero aqui o que estão pagando pro Botafogo. E o Botafogo meio que tá parecendo o Leicester, né, nessa temporada. Odds muito boas, mesmo perdendo apenas 2 no campeonato até agora. Cruzeiro é um time que, em casa, ele tem 3 vitórias e 5 derrotas, 1 empate. E os caras estão dando dupla chance pro Botafogo, pagando 1,60, desculpa. O Botafogo venceu 5 fora de casa. Então, assim, não dá pra entender como o Botafogo é zebra diante de um Cruzeiro que tem um time pior, joga pior, está no momento pior, e só pelo fator casa que nem assim corresponde nos números. Então com isso aqui eu vou de Botafogo empate a 1,60. É uma bet obrigatória na minha visão. Pode ter vitória do Cruzeiro, pode, só que não tem como você pagar um dupla chance por Botafogo na casa do Cruzeiro, que não é um Flamengo da vida, que não é um Palmeiras, que não é um Grêmio. Você dá um ML para esses times contra o Botafogo, ok, até pro Fluminense, ok. Agora, para o Cruzeiro, não tem justificativa. Então eu vou de Botafogo empate, pagando 1,60. Se cair, pode pegar até o mais 0,25, que eu gosto também. Coritiba e Bragantino, nós teremos aí um Bragantino potencialmente misto, né? Porque o Bragantino também tem jogo pela Copa Sul-Americana contra o América, né? Agora joga em São Paulo. Só que o Bragantino provavelmente colocará a sua força aí também na Sul-Americana, porque pode ser um título aí, o primeiro título da franquia da Red Bull. Já o Coritiba vem melhorando bastante, né? O Coritiba que estava afundado, venceu seus últimos jogos aí e conseguiu ter uma sobrevida. Nos últimos 5 jogos, venceu 13, empatou 1 e perdeu 1, somente para o líder da competição. Em casa, venceu seus últimos 2 jogos contra Fluminense e contra América. O Bragantino, por sua vez, não vem numa fase muito boa não, tá? Vinha bem, mas aí empatou com o São Paulo, aqui a Copa Paulista não conta, perdeu pro Bragantino, empatou com o Inter, ganhou do Fortaleza por 3-0 e empatou com o América em 1-1. Só que eu não consigo confiar aqui no Coritiba, porque por mais que o Coxa seja um time que esteja em melhora, hoje o Bragantino é mais time, tá? E se o Bragantino for com um time titular, aí fica um pouco complicado para o Coritiba. Eu acho que fica bem colocada essas linhas aqui de DNB com um leve favoritismo para o Bragantino. Eu discordo um pouco, que eu acho que deveria estar um pouco mais alta essa cotação aqui do Bragantino, mas tudo bem. O Natan do Bragantino não joga, está sendo negociado com o Napoli, então deixa o jogo ainda um pouco mais pendendo para o Coritiba.
Aqui, pessoal, eu não vou ficar tentando adivinhar o que vai acontecer não, tá? Eu vou no mercado de gols. O time do Coritiba é um time que ainda é muito irregular, é um time que apresenta uma regularidade muito grande nas suas partidas, é um time que, por mais que ele tenha vencido nos seus últimos jogos, muitos jogos do Coritiba, eles têm aí um jogo para gols, né, ó. Saiu over aqui em casa, saiu over contra o América, aqui não deu over e aqui não, mas o time do Coritiba é um time que falha muito defensivamente. E como o time melhorou muito ofensivamente também, eu acho que aqui a gente tem uma partida muito para gols. O Bragantino também é um time que faz muitos gols, mas também tem alguns momentos ruins defensivamente. E aqui eu gosto do mercado de over 1,5 gols ao vivo, pagando 1,70. Eu vou nessa aposta aqui. Estou confiante que o Bragantino terá uma partida para gols diante do Coritiba. Então, para mim aqui, over 1,5 gols ao vivo a partir de 1,70. Bahia e América, um confronto muito complicado para ambas as equipes que estão ali na zona do rebaixamento. O Bahia está em 17º, o América está em 19º. Para o América perder amanhã, nossa senhora, fica muito ruim a situação. Só que o time do América é muito ruim. O Wagner Mancini não está tendo um comando esperado nesse time. E o Bahia jogando em casa, por mais que seja um time fraco, ainda assim consegue manter um nível de competitividade interessante, mesmo que tenha perdido 3 dos 8 jogos em casa. O América, por sua vez, não venceu nenhum jogo fora de casa. São 0 vitórias em 8 jogos disputados como visitante. Então aqui, pessoal, não tem como fugir do menos 0,25 do Bahia. O time do Bahia não é bom. O time do Bahia tem vários problemas crassos. Só que diante do América jogando em casa, eu não vejo o América vencer o Bahia na Bahia, tá? Em Salvador. Então, por isso é que eu gosto do mercado de menos 0,25 para o Bahia, pagando 1,70. Eu tenho uma aposta muito segura na minha visão, onde eu não vejo o América vencendo. Então, na minha visão, no máximo nós temos uma bet meio perdida e meio anulada. E ainda assim eu acho que o Bahia vence aqui, porque comparando os dois times, o América também vem de jogo no meio de semana, né? Então isso, você tem um peso grande aqui do América ter jogado contra o Bragantino no meio de semana, ter ainda também a Copa Sul-Americana para disputar no próximo meio de semana. Então o desgaste aqui do América é muito maior do que do Bahia, e com isso aqui eu gosto bastante desse menos 0,25 do Bahia, pagando 1,70. E para finalizar, nós teremos Cuiabá e Flamengo, um jogo que na minha visão é muito difícil de trabalhar, as linhas estão muito bem colocadas, o Flamengo não terá Arrascaeta e não terá Gabigol, então é um time um pouco mais deficiente tecnicamente, e do outro lado o Cuiabá com o Deivinho jogando muito, mas é um time médio, né? Um time mediano que não tem nada de outro mundo aí, mas que consegue bancar e cumprir o seu papel de brigar aqui por uma Libertadores, de ficar bem tranquilo na zona de elite sul-americana. É um time ok. O Cuiabá em casa tem um desempenho bem irregular, né? 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o Flamengo, por sua vez, é o segundo melhor mandante. Então, as linhas estão bem colocadas aqui, pagando cerca de 2,20 aqui para o time do Flamengo. Eu não vou fazer nada aqui, tá, pessoal? O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito tecnicamente. O Cuiabá em casa é um time encardido. Só que, na minha visão, o meu palpite aqui é um empate. Então, sabe, tá bem colocado na minha visão. Vou ficar de fora nesse confronto. Eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Então é isso, pessoal, esses são meus palpites para o Domingão de Futebol Brasileiro e da Copa do Mundo, e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem aí com a opinião de vocês também sobre os jogos, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos com tudo, porque segunda-feira tem mais jogos de Copa do Mundo feminina aí. Simbora, valeu!